Graça e paz, amados irmãos. Deus vos abençoe ricamente. É para mim um privilégio estar aqui para anunciar mais uma vez a palavra de Deus, para partilhar mais uma vez com vocês e também com a minha própria vida a palavra de Deus. Eu hoje venho falar de um tema que já queria ter abordado há algum tempo com vocês, né? Já queria ter abordado este tema há algum tempo, mas só agora trouxe este vídeo. Mas aqui um estudo bíblico que eu realizei. E o tema deste estudo é provação vezes tentação. O que é a provação e o que é a tentação e quais as diferenças. E os textos bíblicos que nos remetem ao efeito a isso, não é? Então, nós vemos que há estas duas palavras, né? Tentação e provação. Vamos começar pela tentação, ok? Há duas formas pelas quais nós podemos ser tentados, ok? Biblicamente falando, há duas formas pelas quais nós podemos ser tentados. A palavra de Deus fala em Tiago, diz que Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é atraído e engodado, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ok? Este é o primeiro ponto que eu quero tratar. Nós podemos ser tentados pelas nossas próprias vontades malignas, que pertencem ao velho homem. Ok? Que pertencem ao velho homem. Porque no sentido espiritual, o velho homem já foi sim crucificado com Cristo. Mas nós sabemos que o velho homem procura ressurgir a todo instante, a todo momento. Conforme Romanos 6 fala: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. E também o texto fala que, em Gálatas também fala que, em Gálatas 5,16, vamos abrir rapidamente. Em Gálatas 5,16 a palavra do Senhor diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andai em espírito é algo constante, contínuo. O texto está-nos a dizer que se nós não andarmos em espírito, nós vamos cumprir a concupiscência da carne. Nós vamos cumprir estas vontades do corpo, da carne. Estas vontades do velho homem. E o 17 também fala: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ok? Então, andar em espírito é algo que se traduz em toda a nossa vida, no nosso dia-a-dia, naquilo que nós fazemos. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Não nos esqueçamos daquilo que o Senhor Jesus falou no Getsemane, que o Senhor Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ok? A carne é fraca. Ou seja, nós não podemos confiar na carne. Então nós podemos ser tentados pelas nossas próprias concupiscências, vontades ou desejos, conforme está em Tiago 1, versículo 14. Tiago 1, 14. Que diz, versículo 13. Tiago 1, 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ok? Então, nós podemos ser tentados pelas nossas próprias concupiscências, vontades ou desejos, conforme este texto de Tiago 1, 13 a 15. E também podemos ser tentados diretamente pelo tentador, que é o diabo, Satanás. Okay? O diabo pode nos tentar. O diabo é chamado na Bíblia do tentador, da antiga serpente. Em Apocalipse 22, fala aqui que Satanás é a antiga serpente. Diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente. E sabemos que foi a serpente que tentou a Eva ao pecado. Ok? Pelo qual ela deu ouvidos à serpente, olhou para a árvore, viu que a árvore era boa e tomou do fruto. E assim nós também vamos ser tentados.
quando somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências, somos tentados a olhar e a desejar aquilo. Ok? E também podemos ser tentados pelo tentador, o diabo Satanás. Mateus 4:1. Mateus 4:1. Mateus 4, versículo 1. A palavra do Senhor fala. A palavra viva do Senhor fala. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok? Então nós vemos que depois de ser batizado por João Batista, depois de Jesus Cristo ter sido batizado, ele foi conduzido pelo Espírito. Era a vontade de Deus naquele momento que Jesus fosse tentado por Satanás. Deus permite que nós sejamos tentados. Deus permite que sejamos tentados. E vejam, o próprio Filho de Deus, que nunca pecou, ele foi tentado pelo diabo, mas não deu lugar ao diabo. E até podemos ver como ele respondeu, aqui neste texto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como é que nós respondemos às tentações? Como é que nós respondemos às tentações? Será que nós respondemos com a palavra de Deus? Ou tentamos ali fazer um jogo de cintura? Como é que nós respondemos quando o diabo nos tenta? Quando somos tentados? Cristo respondeu com a palavra. E é dessa mesma forma que nós temos que responder com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vejam, Jesus ali estava a passar fome. Jesus passou por um jejum de 40 dias e 40 noites. Ok? E depois teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Após o seu batismo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, após o jejum, chegou-se a ele o tentador, o diabo Satanás. E disse-lhe: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Mas Jesus falou. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, as nossas convicções têm que ser maiores do que as nossas vontades imediatas. Havia ali uma vontade imediata de comida, porque o Senhor teve fome. Na sua natureza humana, na sua natureza física, o Senhor Jesus Cristo teve fome. É normal, teve fome. 40 dias e 40 noites de jejum, depois teve fome. E o tentador vai-lhe apresentar aquilo que era o necessário para a sua saúde naquele momento, era ele comer. Mas vejam que Jesus falou, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a vida é muito mais do que as nossas necessidades imediatas. A vida é muito mais do que aquilo que nós precisamos agora. Ok? Nem só de pão viverá o homem, mas o que é mais que a vida? O que é mais que a necessidade imediata? Toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que nos deve nortear. É a palavra que norteia a nossa vida. Não é? A palavra é como que é essa bússola que nos orienta e vai por aqui, faz assim. Não é? E nós devemos estar cheios desta palavra. Glória a Deus. Jesus não deu lugar a essa tentação que o inimigo lhe trouxe. Não é? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Que ensinos tremendos.
Que ensinos tremendos, meus irmãos. Então como é que resistimos aqui ao tentador? Com a palavra de Deus. Com as convicções firmes na palavra de Deus. Está escrito e está escrito. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então não há nenhuma proposta boa que o diabo dê que seja melhor do que a palavra de Deus. Não há. Não há nenhuma proposta boa que o inimigo traga às nossas vidas que seja algo bom, que seja algo que produza bem-estar, felicidade contínua em nós. Não há. Mas Deus nos dá isso gratuitamente. Ok? Então, já vimos que podemos ser tentados pelas nossas próprias vontades ou desejos, concupiscências, né? E podemos ser tentados diretamente pelo tentador. Conforme Mateus 4, Marcos 1,13, também podemos ver aqui Marcos 1,13, que fala que e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. E em Lucas 4,2. Em Lucas 4,2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Vejam, aqui fala 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Ok? Glória a Deus. Então, vamos à aprovação. A aprovação é o acontecimento em si. Deus não tenta ninguém. Deus permite que sejamos tentados. Ou pelo diabo, ou pelas nossas próprias vontades. Da nossa carne. Ok? Vontades do velho homem. Que espiritualmente já foi crucificado com Cristo. Mas que nós precisamos de voltar a crucificar, de o crucificar todos os dias. Todos os dias. Ok? A aprovação é o acontecimento em si. Êxodo 16.4. Êxodo 16.4. Eu já vou voltar a dar um toque na tentação também e na aprovação. Mas aqui estou a apresentar no sentido geral. Né? Êxodo 16.4. Vejam. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O povo aqui estava a caminhar no deserto, né? As águas amargas tinham-se tornado doces em Mara, onde eles estavam, e depois tinham chegado a Elim, e havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se junto das águas. E aqui o Senhor mandou maná a eles do céu. E aqui o Senhor fala: olha, eis que eu farei chover pão dos céus, e o povo sairá e vai colher porção para cada dia. O Senhor só requeria obediência. O Senhor só requer a nossa obediência. Mas Ele diz: para que eu veja, eles vão colher a porção, a cada dia, a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Né? E depois mais à frente vai falar que alguns até iam ao sábado ver se havia pão lá. Se tinha caído pão. Né? Alguns iam ver se estava lá, mas não estava lá ao sábado. Não é? Temos de confiar em Deus sem reservas, amados irmãos. E Ele requer a nossa obediência. Ele fala: dá-me, filho meu, o teu coração. Vejam, aqui nesta parte em Êxodo 16.4 está desta forma. Este acontecimento: eu vou-vos provar ao vos dar o maná. Deus fala aqui: eu vou-vos provar ao vos dar o maná para ver se vocês andam na minha lei. Ou se não andam. Ok? Então, em Juízes 2, 1, 22. Juízes 2, 21 e 22. Um pouquinho mais à frente. Juízes 2, 21 e 22. A palavra do Senhor diz: tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel. Ou seja, estes acontecimentos vão servir para provar se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Vejam,
Está aqui. Para por eles provar Israel se hão de guardar o caminho do Senhor. Né? Como os seus pais o guardaram para por eles andarem ou não. Tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo. Glória a Deus. Então isto servia para provar o povo de Israel. Né? Deuteronômio 8, 1 e 2. Ele diz que já não iria tirar estas nações. Deuteronômio 8, 1 e 2, que diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ok? O pano de fundo de toda a situação serviria também para provar o povo se o povo obedecia a Deus ou não. Vejam o que aconteceu com Jó. Todo o sofrimento que Jó atravessou. Não é? Foi provado. Deus permitiu que o diabo fosse lá e tirasse as suas riquezas e maculasse a sua saúde. Não é? Mas tudo isso, ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel. Glória a Deus. Um homem que Deus dizia homem sincero e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tinha estes predicados, este homem. E mostrou que o coração dele não estava nas riquezas, nem nas coisas boas que tinha na vida, nem ainda na sua própria família, mas que estava em Deus. O Todo-Poderoso. Glória a Deus. Tanto há para falar destes temas, meus irmãos. Então, em Coríntios, eu lembrei-me agora aqui deste texto e estava aqui à procura, porque veio à minha mente. Irmãos, ora, eu estava mesmo aqui em cima do texto. Que 1 Coríntios 10, 13, sobre a tentação, diz, apontem aí na parte da tentação que fala, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Vejam a parte das próprias vontades. É neste sentido. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Vejam que o amor de Deus é tão grande por nós, que mesmo nós sendo tentados segundo as nossas próprias vontades, que é o que este texto trata, que é a tentação humana que vem até nós, né? Mesmo essa tentação, o Senhor não deixa tentar acima do que nós podemos suportar e ainda dá o escape para que possamos suportar a tentação. Tremendo, meus irmãos. Tremendo. Esta parte é para a tentação no primeiro ponto, pelas nossas próprias vontades, concupiscências. Ok? Então, voltando aqui ao texto, depois já ter dado este panorama geral da tentação, das duas formas da tentação e da provação, e do acontecimento geral da provação em si, que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. E nós vamos ver isso. Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal, mas Deus prova. Ok? Em Tiago 1, eu convido os amados irmãos a irmos a este texto, a analisar este texto de Tiago 1. Em Tiago 1, versículo 2. O 1 diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Aqui o remetente desta carta, não é? As 12 tribos que andam dispersas. Versículo 2. Meus irmãos, tendo grande gozo quando caídes em várias tentações. Vamos agora aqui analisar os textos. Tentações ou provações. Ok? Aqui não é a tentação das nossas próprias concupiscências. Aqui é provações. Tentações, provações. Vejam o versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Ok? Então, irmãos, aqui o texto diz para nós termos grande alegria. Vejam, porque nós tendemos a ficar tristes, né? Quando temos que passar por vários problemas, várias coisas menos boas, provas de um lado e do outro, parece que tudo está a desmoronar,
mas a palavra de Deus diz, olha, tenham grande gozo quando passam por várias provações, ou tentações, ou provações. Aqui no grego é peirasmos. O que é o significado destas provações, tentações no versículo 2 de Tiago? Vem do grego peirasmos, ou seja, um experimento, é uma prova à fidelidade da pessoa, ou seja, por meio de tentações ou provações. Ok? Aqui fala da prova da tua fidelidade. Ok? A provação pela qual estás a passar pode incluir tu seres tentado pelo diabo. Pode incluir seres tentado pelo diabo. Mas tu vences. Pode incluir tu seres tentado pelas tuas próprias vontades. Mas não foi Deus diretamente que te tentou. Mas no panorama geral de tudo o que está a acontecer, Ele está-te a provar. Glória a Deus. Porque aqui no texto fala, olha, aí no texto. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Obra a paciência. Ok? E depois diz, tenha porém paciência, é a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e incompletos, sem faltar em coisa alguma. Olhem o versículo 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e será dada. Ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Nem o que duvida é semelhante à onda do mar. Ora está para cima, está para baixo. Está para cima, ora está para baixo. Hoje está a correr bem, estou feliz. Hoje estou mal, hoje estou triste. É assim que é o semelhante à onda do mar. É lançada, é levada pelo vento de um lado para o outro. Como diz a palavra de Deus, não é? A onda do mar é levada pelo vento. Ora vamos para o norte, ora vamos para o sul, ora vamos até ali à ponta da areia, não é? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então o que é que está aqui a falar este texto? No contexto das provações, das tentações, peça ajuda a Deus. Peça sabedoria a Deus. Deus vai lhe ajudar a atravessar esta fase. Você está a atravessar. De provas, de lutas, de tentações, até connosco próprios, do nosso interior. Não é? Coisas que ninguém sabe, que os outros não sabem, mas que nos está a molestar dentro de nós, que nós temos vergonha de contar aos outros, porque os outros vão nos julgar. Mas está aqui uma solução. Olha, peça sabedoria a Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, não sabes como agir nesta situação ou naquela, ou alguma decisão que tens de tomar, fala com Deus. Peça ajuda ao Senhor. Que Ele a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Certa vez Salomão estava numa dificuldade, o rei Salomão, quando estava com aquelas duas mulheres, quando eles estavam a pedir, dá-me o meu filho. E ambas diziam que eram a mãe do filho. E Salomão, com aquela sabedoria que Deus lhe deu, ele diz, partam o filho ao meio e aí dividam metade do filho para cada mulher. E aí a mãe do filho disse logo, não pode deixar o filho com ela. Se não me engano foi assim que ela disse. Podes deixar o filho com ela. Mas ele disse, agora vejo que esta é a mãe do filho. Glória a Deus. Então a sabedoria é no sentido de ter uma resposta, de ter uma ação em determinado contexto, né? De saber como agir em determinada circunstância, de ter uma resposta, de ter uma direção. E essa resposta e essa direção nós só conseguimos na presença do Senhor. Ok? Nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas nós não sabemos. Deus sabe o que é. Então, quem melhor que Deus que lhe pode ajudar a passar por esse momento difícil? Com sucesso, com fé nele. Glória a Deus. Sendo vitorioso. Glória a Deus. Vem no contexto da provação e da tentação. Estão a ver? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, olha, peçam a Deus. Deus vai vos ajudar a passar essa fase. Glória a Deus. Tem aqui um texto muito interessante que eu também quero ver com vocês. Em Gênesis 22, versículo 1. É muito interessante. Gênesis 22, 1. Olhem aqui, eu tenho a tradução ARC, que diz o seguinte. E aconteceu depois destas coisas que tentou
Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ok? Mas aqui focando no versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Mas nós vimos em Tiago que Deus não pode tentar ninguém. Deus não tenta o homem pelo mal. Ele não tenta o homem. Ele prova o homem. Então nós vemos, e no hebraico, o tentou quer dizer nassau, não só. A pronúncia não só, que é testar, meter à prova. Não no sentido de Deus tentar diretamente a Abraão, que não é essa a tradução correta deste texto, mas é no sentido não do tentar, mas do provar desta situação do Isaque. Eu dou-te uma ordem, ou obedeces ou não. Estou-te a provar. E nesse sentido, glória a Deus. E o resultado do teste, o resultado da prova a que Abraão foi submetido, vejam o versículo 12 do mesmo capítulo 22. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto depois de ter sido obediente, Abraão, depois de eu te ter dado uma ordem e de ter sido obediente, não é? E o Senhor ter dado uma ordem e Abraão ter sido obediente, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Vejam que Deus estava a pedir, tirando ele, a coisa mais importante da vida de Abraão, que era o filho da promessa, o filho que Abraão esperou muitos anos, ok? Que Abraão até estava a perguntar a Deus: será que eu vou deixar isto tudo que eu tenho a um herdeiro da minha casa? A um servo da minha casa, não é? Mas Deus disse: não, aquele que nascer de ti é que vai ser o teu herdeiro. Vejam em Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 3, versículo 2. Versículo 1, o Senhor fala: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Já serve para um outro estudo que nós vamos fazer. Se Deus quiser, já dá uma outra mensagem. Glória a Deus. Então disse Abraão: o Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa dá-me Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Tanto que Abraão depois se tornou o pai da fé. Ok? Mas voltando ao texto. Então, como assim? Deus deu-lhe o filho da promessa. O filho da sua velhice. E mesmo assim, no capítulo 22, Deus estava a pedir o filho de Abraão. Então, o que é que nós podemos deduzir disto? Que é: o Senhor é o mais importante da nossa vida. E nada nem ninguém nos pode fazer impedir de obedecer ao Senhor. Glória a Deus. O resultado do teste, no versículo 2, agora sei que temes a Deus e não me negaste a coisa mais importante que eu te dei. Tu não negaste. E depois lá apareceu o carneiro para sacrificar em lugar do filho. Glória a Deus. Tanto que Abraão chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E o Senhor proveu. Foi o que Abraão falou com Isaque. E o Isaque: está aqui a lenha. Mas onde é que está? Está aqui a lenha, o cutelo. Mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Glória a Deus. Está aqui o fogo e a lenha. Mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Mas Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E vemos Jesus Cristo a morrer fora de portas, no Monte da Caveira, no Gólgota. Eis a provisão de Deus para o seu povo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus proverá para si o Cordeiro. Não era só para aquele momento em que o Cordeiro iria aparecer, porque em Hebreus fala que Abraão creu em Deus, que Deus até seria poderoso de ressuscitar Isaque dos mortos. Não é? É tremendo. Mas não era só para aquele cordeiro que iria aparecer naquele momento, que iria ser sacrificado em lugar de Isaque, mas transportando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Glória a Deus. Então, em suma, espero que até aqui possa estar a ser claro para a compreensão dos irmãos sobre estes textos. Ok? Como nos comportar em relação à provação e à tentação. Como é que nós nos devemos comportar quando somos tentados e quando somos provados. Ok? Vamos primeiro à provação agora. Como nos comportar diante da provação que nós estamos a atravessar na nossa vida? Aqui, resposta: submissão e obediência a Deus. 1 Pedro 4,12. Submissão e obediência ao Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. É isto. Em Filipenses 1,29 diz: não vos é dado somente o crer em Jesus, mas também o padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Rapidamente em Filipenses 1,29, olhem. Está aqui. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, assim como nós recebemos a fé como um presente de Deus, assim nós também recebemos o sofrimento. O sofrimento. Aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas não temos que temer. O maior está connosco. Aquele que é o grande, o Todo-Poderoso, Ele está connosco. E Ele não lhe deixa sozinho nessas horas. Ele não lhe abandona nessas horas. Veja que Cristo, ao morrer na cruz, Ele morreu fora dos portões da cidade. Morreu no monte, né? No cimo do monte. E veja que chega a uma hora que todo o pecado estava sobre Cristo. E até o Pai virou as costas. E o Senhor clamou, o Senhor disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então veja que até a presença favorável de Deus se retirou de Cristo naquele momento enquanto Ele estava na cruz. Para que nós tenhamos acesso permanente. Para que nós tenhamos acesso permanente à presença de Deus. Para nós nunca sermos deixados. Para o pecador entrar através de Cristo na presença de Deus e permanecer lá para sempre. Para o pecador redimido em Cristo entrar nos portões da presença do Senhor e permanecer lá sendo cuidado e protegido. O justo pelos injustos. Ele se fez maldito por nós, para que nele nós fôssemos benditos. Gálatas 3,13. Glória a Deus. Cristo nos rejeitou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele pegou o nosso pecado. Ele pegou a nossa maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios 8,9. Louvado seja Deus. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre. Ele deixou a glória do Pai. Glória a Deus. Para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. Para que, assim como Ele veio à terra para servir a Deus e para servir os homens, nós pudéssemos, através dele, herdar a vida eterna. Então como é que nós não podemos sofrer um bocadinho? Então como é que nós não podemos sofrer um pouco nesta era presente? Seja através de provas, seja através de tentações. A tentação é nada mais nada menos que o nosso velho homem a procurar ressurgir. É o nosso velho homem a que voltará a querer dominar. Se você lê Romanos 6, se você lê Gálatas 5, você vê que há uma luta entre a carne e o espírito, e que o espírito cobiça contra, e que a carne cobiça contra o espírito.
e aquilo que nós fizermos à vontade vai reinar. Nós sabemos que a nossa posição em Cristo já é de pessoas que agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em nós, e a vida que vivemos na carne, vivemos na fé do Filho de Deus, o qual se entregou a si mesmo por nós, mas vemos, é como Paulo fala em Romanos 7, mas vemos nos nossos membros outra lei que milita contra a lei de Deus e que nos quer fazer pecar e que nos quer fazer errar. Glória a Deus. Em 1 de Tessalonicenses, perdão, 1 de Coríntios, 1 de Coríntios, segunda de Coríntios, desculpem, 2 de Coríntios 4, 16 e 17 e 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que você está a atravessar produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atenta de nós nas coisas que se veem, talvez nas notícias menos boas, talvez nos problemas que estão a surgir, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olhe antes para lá. Olhe para o que o Senhor tem para si lá. Porque a nossa vida não se resume a esta terra, mas à nossa eternidade. Glória a Deus. Então, como me comportar face à aprovação, submissão e obediência a Deus? 1 de Pedro 4, 12 e 13, como nós lemos. Como me comportar face à tentação? Próprias vontades, concupiscências, desejos. Primeiro, fugir. Não dá para dialogar com tentação. Não dá para dialogar com tentação. Quem dialoga com tentação cai. Quando somos tentados segundo as nossas próprias vontades, desejos, concupiscências. Ok? Claro que quando somos tentados pelo tentador, aí sim responder com a palavra de Deus. Agora, quando é as nossas próprias vontades, a palavra de Deus nos manda fugir. 1 de Timóteo 6, 9 a 11, que diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Homem de Deus, foge do amor ao dinheiro. Não está a dizer que é mau ter dinheiro, não é isso. Mas diz, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge deste desejo desenfreado de querer ser rico. Desse desejo desenfreado do amor ao dinheiro. Porque isso está a tirar o teu foco no reino de Deus. Isso está a tirar o teu foco do reino de Deus. Maneiras de ficar rico, maneiras de alcançar milhões. Não. Vejam o que o texto fala. Aqui em 1 de Timóteo 6, 9 a 11. Os que querem ser ricos caem em tentação, próprias vontades, concupiscências dos olhos, soberba da vida. Muito forte. Vejam, amigos. Em 1 de João, para complementar este texto, no capítulo 2... no versículo 15, eu vou só pôr aqui o dedo para guardar este texto. 1 de João 2,15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Vejam, como é que anda o nosso termómetro? Como é que anda o nosso termómetro? Ninguém está a dizer que é mau ter dinheiro, não é isso. Mas vejam o texto. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mais ano, menos ano, as coisas vão acabar. As coisas vão passar. Mais dia, menos dia, tudo vai passar.
Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você faz a vontade de Deus, você permanece para sempre. Você escolheu o caminho melhor, que é Cristo Jesus. Você escolheu negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir após Jesus. E até tenho outra pregação, que é o preço do discipulado, em que você vai encontrar o meu estudo sobre este versículo. Sobre estes versículos. Ok? Então, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As concupiscências tentam agarrar-se ao corpo. Né? Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Caem em laço de empréstimos, de apostas, de muitas coisas que também prendem a mente. Em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, não diz o dinheiro, diz o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, na cobiça do dinheiro, na cobiça dos cifrões, alguns desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, tu, mulher de Deus, tu, homem de Deus, foge disso. Foge do amor ao dinheiro. Foge de tudo aquilo que te faz ficar preso na mente. Ok? O que faz ficar preso na mente, o qual não cumpre Josué 1:8, medita na lei de dia e de noite, para que possas fazer tudo quanto está escrito. Que te prende de cumprir Salmo 1, medita na lei do Senhor, porque vais prosperar. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto tu fizeres vais prosperar. Não é quando tens a tua mente no dinheiro, mas é quando tu meditas na palavra de Deus de dia e de noite, vem verdadeira prosperidade. E depois não importa se enriqueces ou se ficas com um pouco mais ou menos. Paulo fala, eu sei ter em abundância, mas também sei ter a menos, em falta. Mas em tudo o Senhor está presente. E em tudo o Senhor não deixa faltar. E em tudo o Senhor, também nos abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao invés disso, versículo 12. Vejam só aqui o 11, desculpem. Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Ao invés destas coisas todas, da luta pelo dinheiro, do amor ao dinheiro, olha, justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão. Ao invés disso, olha, em que é que nós devemos investir as nossas forças? É nisto. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também já foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Não vivas por algo que vai passar. Entrega a tua vida a algo permanente. Entrega a tua vida a algo eterno. Algo eterno. O Senhor é digno, é esse o chamado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Então, 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da mocidade. Foge do amor ao dinheiro, foge dos desejos da mocidade. Cobiças, cobiçar o sexo oposto, cobiçar outro que não seja meu cônjuge. Não é? Também, não é? Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que coração puro invocam o Senhor. Foge dos desejos da mocidade. Essas vontades que afloram na mocidade. Lembram-se de José? Em Gênesis 39? Aconselho a que estudem a história de José. Um jovem. Dizem que José teria por volta dos seus 17 anos, quando foi tentado pela mulher de Potifar. Um jovem. Com desejos também. Mas ele não se deu. Ele não deu lugar aos seus desejos. Ele não deu lugar aos desejos. Que Deus nos ajude a fugir. E agora, vigiar e orar. Fugir, vigiar e orar. Mateus 26:41. Já vos falei deste texto há pouco. Mateus 26:41. A palavra de Deus diz:
vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então há uma forma de nós não entrarmos em tentação. Como? Se nós estivermos em vigilância e a oração. Em vigilância e a oração. Estão juntas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para que vocês não entrem na luta da tentação, que muito provavelmente pode vos levar à queda. Diz não, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que Ele dá-nos os conselhos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas mesmo se entrarem em tentação, não se esqueçam de 1 Coríntios 10:13. Né? Aquele texto que nós lemos. Vocês lembram-se qual era o texto ainda? Mesmo se entrarem em tentação, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Ele primeiro diz, a ver se eu consigo passar bem esta mensagem, que é, ele primeiro diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Cuidado com a tentação. Cuidado com a tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas se entrarem em tentação, diz, não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, Ele não te abandonou sozinho na tentação, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Glória a Deus. Passa até as nossas palavras humanas o cuidado que Deus tem. Ok? Então, quanto às nossas próprias vontades, concupiscências ou desejos, é fugir, vigiar e orar. Faça ao tentador. Quando o tentador vier tentar com maus pensamentos, com propostas indevidas, quando o tentador vier com os seus ardis, com as suas artimanhas, lhe tentar, o que é que nós devemos fazer? A armadura de Deus, Efésios 6, 10 a 18. A armadura de Deus. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é contra a pessoa que tem que se lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Cristo onde você está. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai toda a armadura de Deus. Qual é esta armadura? Descreve em baixo. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Lombos com a verdade. Couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Bem-aventurados aqueles sobre os montes que anunciam boas novas. Bem-aventurados sobre os montes são aqueles que anunciam as boas novas. São os pés daqueles que anunciam boas novas. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vejam, escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Está aqui toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 18. Estude isto, leia isto. Veja os elementos que compõem esta armadura. Glória a Deus. Que também fala nos profetas, que o Senhor colocou uma mitra limpa e vós tendes a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente não é para alimentar coisas que não são de Deus. A nossa mente não é para o lixo.
Bem dizia Martinho Lutero, o pássaro pode voar sobre a minha cabeça, mas eu não vou permitir que ele pouse. Glória a Deus. Marcos 1,13. E vou fechar. Vou fechar a minha participação. Glória a Deus. Marcos 1,13 diz: E ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Já li este. Já, não era bem este para aqui. Ok, Lucas 4 e Mateus 4. Já falei. A palavra que eu tinha para vos trazer era esta. Ok? Faça ao tentador, palavra de Deus. Jesus Cristo, nosso melhor exemplo. Nosso mestre. Nós temos que estar cheios da palavra. Porque até o inimigo pode usar a palavra distorcida, para nos tentar, como ele fez. Se vocês virem lá na tentação no deserto, ele fez isso com Jesus. Podem vir falsas teologias, falsos ensinos, como está em 1 Timóteo 4, que nos últimos tempos virão espíritos enganadores com doutrinas de demónios. Está em 1 Pedro 2, 1, que se introduzirão falsos profetas. Se os falsos profetas se introduzem é porque há mercado. É porque há mercado para isso. Nós vemos que até o diabo usou das Escrituras quando ele fala em Mateus 4, versículo 6, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Porque está escrito. Então nós vemos que o inimigo sabe das Escrituras. E a Bíblia fala que não é muito falar que até os seus ministros, os ministros do diabo, das trevas, podem se transfigurar em anjos de luz. Ok? Portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos como os bereanos que estão lá em Atos, se não me engano, no capítulo 18. Os bereanos, sejamos como os bereanos, que está por aqui em Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, cada pessoa que fala a palavra é sim objeto de análise, ok? É sim objeto. Então, analisem o que ouvem para não serem enganados, ok? Porque o diabo até pode nos tentar, até usando erradamente as Escrituras. Ok? Mas como é que nós respondemos a essa tentação que o diabo traz? Digo e volto a dizer e volto a repetir, com a palavra de Deus. Estuda a Bíblia, leia a Bíblia e regue isso com oração. Regue isso com oração, conforme está em Efésios 6, 10 a 18, que é a armadura de Deus. Cada vez que ler a palavra de Deus, regue com oração. Ok? Leia e ore, mas encha-se das Escrituras. Alimente-se das Escrituras. Assim como Deus disse a Ezequiel: come a minha palavra. E era um rolo escrito com palavras por dentro e por fora. E Deus disse a Timóteo: come a palavra, viva a palavra, alimenta-te da palavra. Porque não temos mais nada senão a palavra de Deus. Eu quero vos agradecer por me terem ouvido. Que Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Obrigado aos que ficaram até aqui, até ao fim. Obrigado por me terem ouvido. E agradeço a Deus pelas vossas vidas. E que o nome do Senhor seja glorificado. Deus vos abençoe.